Sabemos de muitos lares que se encontram em desarmonia, lares que hoje pais não conversam com os filhos, filhos não conversam com os pais, vivem cada um ao seu canto, trancado nos seus computadores, nas suas televisões, e não há mais aquela harmonia familiar necessária para o bom andamento das coisas. O Evangelho no Lar é uma ferramenta da qual nós temos para que nós possamos modificar, mudar o ambiente fluídico do nosso lar, o ambiente espiritual do nosso lar. Então nós vamos dar uma explicação de como funciona, das suas vantagens, do benefício que nos traz este trabalho que todos nós precisamos e devemos desenvolver em nossa casa. Olha lá o mestre batendo a nossa porta. É exatamente isto que ocorre. Muitas vezes ele, Jesus, bate a nossa porta, mas nós estamos com a nossa porta fechada para esta visita. Ou seja, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então ele bate, porque ele não desampara ninguém. Jesus está sempre conosco. Nós, que na maioria das vezes deixamos a porta do nosso coração fechada a Ele. Onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre eles estarei. Mateus 18 a 20. Então veja que Ele mesmo nos dá esta orientação. Onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre vós. Então nós temos que ter a certeza absoluta, não acreditarmos. Nós temos a certeza absoluta de que Jesus, neste momento, se faz presente nesta casa. Que no momento em que nós estamos nos nossos lares, orando com o Evangelho, trabalhando para o bem, Jesus também está em nossa casa, também vai estar no nosso trabalho, enfim, a todos os lugares aonde nós frequentarmos, Jesus estará, porque Ele mesmo nos disse, depende exclusivamente de cada um de nós. O que é o Evangelho no lar? O estudo do Evangelho no lar é uma reunião em família, num determinado dia e hora da semana, para uma troca de ideias sobre os ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio do lar. Então, é o estudo do Evangelho em família, para que nós possamos nos equilibrar, para que a nossa pessoa, para que a nossa família possa voltar ao equilíbrio. Porque é tão doloroso quando a gente observa, quando alguém nos conta que as famílias estão desajustadas, desarmoniadas, sem harmonia, não é verdade? Nós ficamos tristes, porque, puxa vida, não é? A família, o lar, é onde os espíritos se reúnem, se reencarnam para o processo reeducativo. Então o Evangelho no Lar tem como finalidade principal a reunião da família num determinado dia e hora da semana. Veja aí, nós nos reunimos para ver novela, ver filme, fazer churrasco, aniversário, casamento, não é? E muitas vezes nós não nos reunimos para o estudo do Evangelho no lar. Não é nenhuma invenção do Espiritismo, mas uma prática ensinada pelo próprio Mestre Jesus, que se reunia com os apóstolos e seguidores na casa de Pedro, em Cafarnaum, noutras aldeias e no próprio Tibério, em torno dos Sagrados Escritos. Jesus reunia-se com Pedro nas casas para pregar a Boa Nova, para ensinar o Evangelho,
para passar os seus ensinamentos, as suas orientações. Jesus não perdia tempo. A cada instante, a cada momento, Ele nos passava e nos passa até hoje os seus ensinamentos, as suas orientações, sempre nos abrindo os horizontes, nos mostrando a importância da nossa existência, a importância da nossa encarnação, o porquê nós estamos aqui, quais os nossos compromissos. Jesus nos convida diariamente para as nossas reflexões. Então, desde aquele tempo, Jesus fazia isso. Não é uma invenção da doutrina espírita. Apenas os espíritos nos orientam também nesse mesmo caminho. Por quê? Porque nos traz grandes proveitos, nos traz grandes mudanças em nossa família. Chico Xavier, Jesus no Lar, é uma obra importante. Benefícios. Conduz-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo. O Evangelho no Lar nos conduz a sermos racionais nos seus ensinamentos. Por quê? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não tem nada de diferente dos evangelhos tradicionais. Apenas a espiritualidade pegou a parte moral do Cristo. Nós não vamos encontrar ali a sua vida, nós não vamos encontrar os milagres, nós não vamos encontrar o seu trabalho, o seu sacrifício, a sua morte, não é? Mas nós vamos encontrar o quê? A parte moral do Cristo. Ele nos chamando para a nossa transformação moral. Então, o Evangelho no Lar nos conduz a esta compreensão, a esta abertura, para que nós possamos raciocinarmos sobre os seus ensinamentos. Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos. Modifica. Porque hoje o que nós mais encontramos dentro dos nossos lares? Quando a gente liga os datenas da vida. Desde de manhã até a noite. É só tragédia. Vocês perceberam? É tragédia, ou se não, é nos induzindo a comprar, ao consumismo. Quando passa alguma coisa boa, é lá pelas 2 da manhã. De vez em quando eu perco o sono, né? Aí eu vou lá e vou ver, daí está passando alguma coisa interessante, mas 2 horas da manhã, quem que vai assistir? Nossas crianças não têm como assistir. E agora, além da televisão, nós temos a internet, que se nós não soubermos usar aquela ferramenta, ela se torna uma ferramenta extremamente perigosa. É uma ferramenta que nós temos que saber como trabalhar, como usar. Aí o que acontece? A gente não sabe por que o nosso lar está um pouco desequilibrado. Nós estamos fora dos padrões vibratórios. Então o Evangelho do Lar modifica esse padrão, porque naquela meia hora, naquela hora que nós estamos ali reunidos, os nossos pensamentos voltam para Jesus, voltam para as coisas espirituais. Então nós conseguimos reequilibrar o nosso lar. Com o Evangelho no Lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando no ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda a ação maléfica. Por quê? Porque nós somos vibrações, nós somos pensamento. Dependendo daquilo que nós pensamos, nós atraímos para junto de nós. Vimos aqui na peça de teatro o pai querendo ver o jornal, né? As crianças brigando porque queriam brincar no computador, a mãe lá tentando fazer uma prece, mas não conseguindo.
aquela guerra dentro do lar. Por quê? Porque nós abrimos o nosso campo vibratório, nós abrimos os nossos pensamentos para atrairmos coisas não positivas. Não é porque os espíritos são maus que eles vêm nos influenciar, é porque nós permitimos que eles nos influenciem. Então é necessário esta mudança de padrão. Levantamos de manhã já bravos porque perdemos a hora, vamos no espelho e a gente fala, nossa, como eu sou feio, como eu estou feio hoje. O que você quer? Acabou de acordar? Pode estar bonito, né? Já vamos lá, já vamos brigar com a mulher com a gente, os filhos, aquela guerra dentro do lar. Na hora do almoço, então, nem se fale. O que nós queremos que nos rodeie? Então, o Evangelho no lar é esta conscientização que nós temos que ter, que somos responsáveis por tudo aquilo que ocorre em torno de nós. E o lar é aonde nós precisamos estar bem, porque é ali que nós vamos recarregar as nossas energias espirituais para enfrentarmos a vida lá fora, para enfrentarmos o que a vida nos oferece lá fora. Agora, já saímos bravos do lar, o que nós vamos encontrar na rua? O que nós vamos encontrar no trabalho? Compreenderam? Então, o Evangelho no lar é para que nós possamos formar este campo vibratório em torno do nosso lar, para que nós possamos nos equilibrar e desta maneira barrarmos aqueles pensamentos ruins e maléficos que poderão vir nos atingir. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos e a quantos se sintam também estimulados a mudar com o nosso exemplo. Olha que interessante, eu tenho um vizinho lá em casa que batia na mulher todo dia, o Nelson Caivone. Depois que nós começamos a fazer o Evangelho, parou o Nelson de bater na mulher. Olha que beleza, brincadeira, viu, Nelson? Mas olha que interessante que esta questão do Evangelho no lar, porque nós atingimos não só o nosso lar, mas atingimos a vizinhança também. O Nelson, com certeza, faz o Evangelho no lar. Então eu estou numa esquina, o Nelson na outra, de repente o outro lado também. Olha, nós vamos fechando o nosso bairro, que não é grande, com as vibrações positivas. Nós temos ali também os irmãos que são evangélicos, que reúnem-se e fazem também a prática do Evangelho no lar. Olha que interessante. Então não vai só melhorar ou equilibrar o nosso lar, vai equilibrar o vizinho, vai equilibrar aquela pessoa que está sofrendo, aquele lar que está em desajuste, que mora lá na outra esquina, porque nós vamos fechando. E através do exemplo que nós passamos às pessoas, puxa vida, como a sua família é bacana, como a sua família é equilibrada. Oh, graças a Deus. Mas sabe o que a gente faz? Toda semana, num dia, nós nos reunimos e falamos de Jesus, conversamos de Jesus. Olha, por exemplo, agora, nós estamos à beira da Páscoa, todo mundo preocupado em dar os ovos de Páscoa para as crianças, para os nossos filhos. Interessante. Mas nós paramos para explicar o que significa Páscoa, paramos para falar de Jesus. No Natal, nós nos endividamos com o cartão de crédito para oferecer grandes presentes aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso companheiro. E não falamos de Jesus nem na noite de Natal. Veja como nós estamos ainda atrasados nesta questão de Jesus.
para que nós possamos equilibrar a coisa mais importante que nós temos nesta encarnação, que é a nossa família. Eu digo mais importante porque é ali que está todo o processo evolutivo dos espíritos que se reencarnam na mesma família para o processo de reeducação. Então precisamos pensar nessas coisas. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sofrimentos, sacrifícios, tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. Olha lá. Quantas vezes a gente fala alguma coisa em casa e o marido ou a mulher entende diferente, né? Você fala uma coisa, forma aquela guerra. O filho, a filha. Você fala uma coisa, entende completamente diferente. E vira aquela guerra. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. Porque quem de nós aqui não passa por enfermidades no lar? Mas se nós estivermos estruturados com o Cristo, essas enfermidades chegarão, com certeza chegarão, mas será de uma forma mais calma, mais tranquila, mais compreensível. O erro alheio encontra compaixão. O erro alheio encontra compaixão. Como é gostoso e importante a gente entender o erro do outro e não criticarmos o erro do outro. Temos compaixão com aquele irmão que está errando, porque nós também erramos e nós também gostaríamos, diante do nosso erro, que alguém, que as pessoas tivessem compaixão para com os nossos erros. Mas o que é que a gente faz? Desce a lenha, né? É verdade? Que bom quando a gente fica sabendo que o irmão nosso errou, para a gente poder, tá vendo? Mas também, né? A gente tem aquela coisa, mas também eu não avisei, eu não falei, falou, mas erramos, fazer o quê? Então a compaixão para com os erros dos outros. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Tudo isso está no livro Luz no Lar, de Chico Xavier. Aí nós vamos, desta maneira, mudando a maneira de vermos as coisas a partir do lar. Aí lá fora fica mais fácil. Como fazer do Evangelho no lar? Escolher um dia e uma hora da semana em que seja possível a presença de todos os membros da família, ou da maior parte delas. Observar rigorosamente esse dia e horário para facilitar a assistência espiritual e consolidar o hábito da reunião. Então nós precisamos determinar um dia da semana no qual, se possível, que a família toda esteja presente. E mantermos este dia e este horário. Por quê? A espiritualidade, percebendo o nosso trabalho, vai determinar uma equipe espiritual que vai estar conosco naquele dia, naquele horário, acompanhando os nossos trabalhos no lar. Olha como nós somos importantes. Olha como nós somos importantes. Rigorosamente. Então não é, viu, domingo, é domingo. Nós somos, um dia faz às 8, outro dia faz às 8h30, outro dia faz no sábado, outro dia faz na segunda-feira. Não, tem que ser um horário pré-estabelecido. Iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea, no local da casa menos exposto às perturbações exteriores.
Em seguida, fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso, previamente programado para estudo em sequência. Então, uma prece simples, nada de se enfeitar, porque o Evangelho é simples. Ele pode ser aberto ao acaso ou a gente seguir desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Então aí fica a critério das pessoas, né? Sempre escolher um local da casa apropriado e, se possível, realizar sempre nesse mesmo local. Fica mais fácil, a gente já deixa os livros do Evangelho ali naquele local, não é? Um lugar onde não haja muita perturbação de barulho, para que a gente possa fazer realmente um estudo com muita tranquilidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se a pessoa pode fazer o Evangelho no lar sozinha? Pode. Muitas vezes nós moramos sozinhos. Nós moramos sozinhos, né? Podemos fazer sozinhos. Nada impede. Nada impede. E uma observação também, né? Se de repente algum dos familiares não quiserem participar por hora, começamos nós, né? Mas os meus filhos não querem fazer. Ótimo, eu vou começar eu. Meu marido não quer participar. Vai fazer, porque daqui a pouco ele chega. Ele vai ver a mudança da mulher, fala, beleza, acho que eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí ele chega, certo? Dos filhos. Então temos que ser persistentes. Fazer comentários breves sobre o trecho lido, trocando opiniões com o grupo, quanto à aplicação dos ensinamentos na vida diária, evitando discussões, críticas e julgamentos de membros do grupo ou de conhecidos, em função da mensagem evangélica. Você viu a mensagem hoje? Foi você, viu, Kátia? Veio bem a calhar. Olha, pai, hoje o Evangelho a lição da noite foi para você. Então, não é isso, viu, minha gente? Ou comentários, está vendo? Isso aqui serviria bem para fulano de tal, para ciclano. Não é esta a função do Evangelho no lar. E se fulano tivesse aqui, que bom, né? Olha aí, ia servir para ele, ia cair assim, ia vestir uma touca. Não é esta a função, tá? Então, comentários breves a respeito do Evangelho, segundo o entendimento de cada um, sem crítica. Se o irmão fizer algum comentário fora do contexto, nós temos que entender, né? A reunião deve ser dirigida por um membro da família ou pela pessoa que tiver mais conhecimento doutrinário, que deverá estimular a participação de todos e conduzir as explicações ao nível de entendimento prático dos presentes. Pode-se fazer outras leituras também afins. Então, não há necessidade só de nós lermos o Evangelho. Podemos ler outras obras também. E aquele irmão que tem um pouco mais de conhecimento doutrinário, que esteja um pouco mais preparado, ele pode conduzir a reunião. Mas não vamos esperar para sermos catedráticos em Evangelho, viu, minha gente? Não é isso que está dizendo. Eu não entendo nada, não sei de nada, eu não vou falar. Não é isso. Vamos iniciar. Se tiver dúvidas, vem à casa espírita, procura um companheiro, pede explicações, que o companheiro tem por obrigação ajudar a instituir o Evangelho no lar. Então não vamos esperar sermos catedráticos em Evangelho para começar, que aí a gente desencarna e não começa. Vamos ser práticos, né? Pessoa que tiver um pouco mais de destreza, ser um pouco mais desinibido, tem um pouco mais de condição para dar as explicações, este irmão pode conduzir. E também seria importante a gente ir uma semana um conduz, outra semana o outro, para ir se acostumando. Num dia que a gente não estiver presente, a reunião possa acontecer da mesma forma.
A duração deve ser de até 30 minutos no máximo, incluindo a prece de encerramento, em que se agradecerá a assistência espiritual, lembrando sempre da próxima reunião que vai se iniciar. Então não é nada longo, não precisa ser 1 hora de reunião, 1h30, não é isso. É 30 minutos no máximo, pode ser menos. A gente deixa de assistir um pedaço do Fantástico no domingo e faz a reunião. E depois vai assistir o Fantástico. Se for no dia de semana, a gente assiste antes da novela. A gente faz antes da novela. 30 minutos, passa rápido. Compreendeu? Observações. O dia da semana e horário mais adequado a todos os participantes deve ser escolhido livremente. Então, cada um escolhe segundo a sua família, livremente. No nosso lar, nós realizamos no domingo à noite, que é um dia propício, que está todo mundo lá, então a gente realiza no domingo à noite. Aí já não assiste mais Fantástico, porque não passa nada de bom, né? E aí a gente aproveita para batermos um papo. Porque hoje também as famílias, nós não estamos mais conversando. Vocês perceberam que a gente não conversa mais? Porque durante a semana todo mundo tem o seu trabalho. Um chega 1 hora, outro chega outra hora, outro chega outra hora e a gente não se conversa. No domingo, a gente também não conversa porque a gente precisa ver a programação da televisão, o Faustão, depois o Fantástico e assim por diante. Então nós precisamos novamente adquirirmos o vício de sentarmos e conversarmos. Desligarmos todos os aparelhos eletrônicos que tem em casa e voltarmos a conversar. Seria de bom grado, né? Na sala de visita a gente não ter nem televisão, para a gente poder bater um papinho com a visita. Senão a visita chega, a gente vai assistir a novela ou vai assistir alguma coisa. Espera um pouquinho que está no fim a novela, aí já é hora de ir embora. Senão o visita fala, viu, eu queria assistir aquele programa, você põe lá, você fica pé da vida porque você queria assistir o outro. Então é importante na sala de visita, nós temos uma sala em casa, nem televisão a gente tem, para a gente receber as visitas, receber os filhos, a família, se casado não foi, né? Os netos agora. Oi. Pode, linda. Se a gente não fizer, o que você acha? Se a gente não fizer, não fazer. Não. Veja, nós somos vibrações. No momento, se tivermos influência dos espíritos maus, vamos assim dizer, vocês perceberam aqui que os espíritos bons foram conversar com os obsessores que estavam na casa? E nós vamos receber visitas dessa natureza. Mas eles vão aprender. Os mentores espirituais vão conversar com essas entidades. É um ponto de socorro espiritual também. Eles também serão encaminhados. Eles também serão conduzidos. Porque, veja, nós estamos rodeados por espíritos bons e espíritos menos bons. Nós estamos rodeados por eles. Agora, depende da nossa vibração, da nossa conduta, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, nós vamos ter presenças maiores de espíritos bons, que vão inclusive ajudar a esses nossos irmãos menos esclarecidos. Eu não gosto de falar espíritos maus, eu gosto de dizer espíritos menos esclarecidos, porque não existe espírito mau. Existem espíritos que ainda estão no processo evolutivo e que precisam de ajuda. Então eles fazem o mal? Sim, mas muitas vezes de uma forma até sem imaginar que estão fazendo. Então são espíritos que ainda não são esclarecidos. E neste momento que nós estamos fazendo o Evangelho, que nós estamos trabalhando, os mentores espirituais estão ali. Se por um acaso um irmão desta natureza vier ter conosco,
é porque permitido pela espiritualidade foi e ele será ajudado com as nossas preces e as nossas orações. Entendeu como é que funciona? Então, o dia da semana é livre para nós escolhermos. O tempo de duração também é flexível. Cuidados. Uma vez escolhido o dia da semana e horário de realização do Evangelho no Lar, devem ser respeitados. Assiduamente e pontualidade são importantes para o bom contato com o plano espiritual. Minha gente, o plano espiritual é de uma disciplina inimaginável. Nós não imaginamos a disciplina que é o plano espiritual. E eles prezam por isso. É uma grande verdade a gente achar que os espíritos fazem tudo, sabem tudo, estão aí a qualquer momento, quando a gente quer. Não é verdade. Eles são extremamente disciplinados. Não disse no começo que se nós mantermos horário, o plano espiritual determina uma equipe espiritual para estar conosco naquele dia, naquele horário? Eles vão estar lá. Aí chega a equipe espiritual lá e nós estamos lá naquela bagunça de casa e não vamos fazer o Evangelho. Pode. Viajando? A coisa mais fácil do mundo. Você faz o Evangelho lá. Você leva o Evangelho e faz lá. Matou o assunto. Mas você já matou aquela hora. A espiritualidade está lá na sua casa, no lugar. Eles vão estar lá com você, porque é o seu pensamento. Porque você vai dizer, eu vou viajar, não vai dar para fazer o Evangelho. Essa semana anterior, eu já digo na hora da prece final, olha, semana que vem nós não vamos estar reunidos, mas nós vamos estar lá em São Paulo, nós vamos realizar o Evangelho no lar, sem problema nenhum. Vocês compreenderam? Se fosse fácil, não teria graça. Já pensou se fosse fácil? Não tem graça, tão facinho. Então é um trabalho que nós temos que realizar conosco mesmo. Porque somos espíritos em processo evolutivo, não somos espíritos evolutivos. Mas, digo com toda certeza para vocês, nós já melhoramos muito. Olha aqui, nós estamos perto de 100 pessoas aqui, ouvindo falar sobre o Evangelho de Jesus. Então nós já melhoramos, nós já somos espíritos com evolução, nós não somos espíritos primitivos. Nós precisamos deixar dessa mania de achar, quem sou eu? Nós somos filhos de Deus, importantes para o equilíbrio universal. Olha só como somos importantíssimos. Nós não somos qualquer um. Precisamos trabalhar os nossos vícios. Mas vamos trabalhando. Vamos mudando, melhorando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, errando novamente, corrigindo, erramos novamente, corrigimos. É assim que nós processamos a nossa evolução. Então é isto que nós temos hoje para falar sobre o Evangelho no lar. Que Jesus, nosso bom e divino Mestre, que temos a certeza em nossos corações de que Ele está presente nesta casa, neste momento, possa derramar sobre cada um de nós o bálsamo fortificador, renovando as nossas energias espirituais e materiais. Jesus, amado Mestre, pedimos neste momento o seu amparo para que as famílias possam todos um dia estar realizando
os seus ensinamentos nos dá. Obrigado, Mestre, pela oportunidade que tem nos dado. Obrigado, Espírito dos amigos, pelo apoio incondicional que tem nos oferecido. Que possamos, neste momento, ao retornarmos aos nossos lares, levarmos esta paz e esta harmonia que agora aqui desfrutamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado.